E finalmente, pessoal, a Microsoft lançou para televisões o aplicativo do Xbox, ou seja, agora é possível jogar jogos de console diretamente aqui pela televisão, sem ter a necessidade de ter ali um PlayStation físico, sem ter a necessidade de ter um Xbox, tudo rodando diretamente pela internet aqui pela televisão, basicamente aí como se fosse um Netflix, só que com jogos de videogame. E nesse vídeo aqui a gente vai estar testando já o aplicativo, vamos ver como é que tá os gráficos, vamos ver se tem input lag, vamos também ver se dá para conectar aqui o controle do PlayStation 5, e eu já adianto que dá para conectar, vou mostrar para vocês como é que faz para conectar e tudo que chamou a nossa atenção até o momento a gente vai ver agora nesse vídeo. Antes de mexer aqui no aplicativo, eu acho que é bom mencionar que essa daqui é uma televisão da Samsung, modelo QN90B, que eles lançaram nesse ano de 2022, e pelo menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o aplicativo da Xbox está disponível apenas nas televisões da Samsung, que eles lançaram nesse ano de 2022. E também acho que vale a pena destacar que entrando no site da Samsung, a Samsung dá muito a entender que o aplicativo aqui do Xbox vai ficar realmente só disponível nas televisões de 2022 em diante, tá? Essa daqui é uma televisão de 2022, vale também a pena mencionar que a gente também tem aqui a televisão BU8000, que é a televisão mais de entrada desse ano de 2022, e também temos a Q60B, e nessas televisões o aplicativo também já chegou nessas televisões mais de entrada. Mas eu sinceramente espero que a Samsung mude de ideia e também lance esse aplicativo nas televisões do ano passado, do ano retrasado, porque pelo menos eu acho assim meio sacanagem se eles não lançarem nas televisões dos anos anteriores, né? Pelo menos esse é o meu pensamento. Se eles quiserem nesse momento só colocar na linha nova por conta de questões de marketing, tudo bem, eu até entendo, mas realmente eu espero que eles também lancem aí nas televisões que eles lançaram nos anos anteriores. E também vale a pena mencionar, pessoal, que apesar de ser uma exclusividade das televisões da Samsung no momento em que eu gravo esse vídeo, é bem provável que no futuro esse aplicativo também chegue aí em outras marcas de televisões. Mas enfim, pessoal, agora vamos mexer aqui na televisão para mostrar para vocês como é que funciona o aplicativo. Vale mencionar que se vocês tiverem essa televisão da Samsung, quando vocês ligarem a televisão, esse vai ser o menu inicial, e para vocês acessarem o aplicativo do Xbox, vocês têm que colocar aqui para a esquerda e ir na área de jogos, e aqui vai estar o aplicativo do Xbox. Já vamos entrar aqui e dar um play. Vale a pena mencionar, pessoal, que a gente nunca tinha testado o aplicativo, essa vai ser a nossa primeira experiência, quer dizer, no caso a gente está testando desde ontem, e a partir de ontem realmente a gente começou a testar para ver como é que funciona, tá? Então se vocês já tiverem mais experiência, aí quem sabe testando nos notebooks ou em celulares, né? Porque vamos lembrar que em outras plataformas, como notebook e celulares, já estava disponível. Então se vocês quiserem compartilhar a experiência de vocês, coloca aqui embaixo no campo de comentários. Mas enfim, pessoal, vamos agora aqui mostrar para vocês como que conecta o controle, e já vale a pena mencionar aqui que eu achei o visual bem intuitivo e está respondendo a gente super bem. Mas vamos conectar aqui o controle, ó, é aqui em cima. A gente vem aqui, clica, emparelhar um controlador, e o que eu achei legal, ó, que já tem a opção Xbox, PlayStation DualSense, que é o do PlayStation 5, ou o DualShock 4, que é do Play 4, tem aqui o da Amazon e outro dispositivo, então eu achei legal que é bem prático de mexer. Vamos vir aqui, clicar aqui, já vou pegar aqui o controle do PlayStation 5, e aqui ó, tá ensinando como fazer o emparelhamento via Bluetooth. Eu tenho que segurar esses dois botões aqui ao mesmo tempo, mas vamos clicar aqui, ó, emparelhar com a televisão. Vamos clicar aqui em controladores. Ó, ele está buscando controle, só que eu não fiz aqui os cliques ainda, ó. Vamos segurar aqueles dois botões que estava mandando segurar. Vou permanecer, ó. Quando começar a piscar duas vezes azul, tutu, tutu, daí eu largo. Daí já apareceu aqui. Dou um OK, parear e conectar. Agora é só esperar. E pronto, pessoal, já está conectado, super simples e prático, como vocês viram. Gostei bastante disso, inclusive, não teve que conectar cabo na televisão, nem nada do tipo. Agora vamos retornar aqui para trás. E se tudo tiver dado certo, eu já consigo utilizar o controle do PlayStation 5, ó. Ó, já estou conseguindo mexer com o controle do PlayStation 5, que é super legal, especialmente para você, talvez que já tem um PlayStation 5 em casa, estava pensando em comprar um Xbox, talvez valha a pena dar uma testadinha aqui para ver o que você acha, e vale a pena mencionar que se você nunca tiver assinado aqui o serviço do Xbox, tem uma promoção lá que usuários novos pagam R$5, pelo menos a gente teve essa promoção, acredito que isso vale para todo mundo também.
Mas enfim, eu vou clicar aqui no jogo, no caso do Forza, e a gente vai ver aqui a velocidade de carregamento até iniciar o jogo. Já deixo claro que, dependendo do jogo que a gente clica, pode variar, tá? Mas enfim, pelos testes que a gente fez até agora, até que está sendo bem rapidamente. Então vou dar um OK, já está aqui iniciando e vamos ver aqui quanto tempo que demora para iniciar. E lembrando que a ideia desse vídeo aqui é eu falar para vocês o que eu estou achando dos gráficos, como é que está o input lag, a fluidez, será que está rodando a 60 quadros por segundo e todas essas questões. Opa, deixa eu abaixar aqui o volume, vamos deixar no 1. Ó, então já carregou, como vocês viram, foi super rápido. Como eu falei, esse tempo de carregamento pode variar a depender do jogo que você escolhe. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou cortar direto para gameplay, porque quando eu iniciar aqui vai ter uma cutscene inicial que eu não quero ver, então para adiantar eu vou fazer um corte agora, já partindo diretamente para gameplay aqui do jogo. Então pessoal, voltamos aqui, já tô jogando o jogo aí, olhei pro lado, quase bati na pedra, já estamos aqui jogando o jogo, já vou comentar aqui o que eu tô achando dos gráficos, nos testes que a gente fez. Esse não foi o único jogo que a gente testou, já testei vários jogos desde ontem, mas antes lembrando pessoal, se vocês são novos aqui no canal e estão procurando uma televisão para comprar, uma televisão com de fato aí um bom desconto, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é o link oficial aqui do nosso canal e diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma televisão com de fato um bom preço em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, vale bastante a pena participar e lembrando que é de graça e também lembrando pessoal que essa televisão aqui, como a maioria das televisões e dos produtos que a gente traz para o canal, a gente compra com o nosso próprio dinheiro justamente para trazer esse tipo de vídeo para vocês, então o apoio de vocês dando gostei aqui embaixo é extremamente importante e eu acredito que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo são novos aqui no canal. Então, se puderem se inscrever para não perderem próximos vídeos, a gente traz bastante vídeo com jogos de videogame, comparando diferentes televisões para de fato descobrir qual que é a melhor. Inclusive, se vocês quiserem que a gente compare esse aplicativo aqui da televisão QN90B com a televisão mais básica da Samsung B8000, que também tem esse aplicativo, para ver se tem alguma diferença, é só comentar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, que a gente pode estar trazendo esses vídeos aí mais nos próximos dias. Mas enfim, pessoal, vamos aqui falar agora o que eu tô achando dos gráficos aqui. Será que compete diretamente ali com o PlayStation 5, com o Xbox Series X, com os consoles físicos ali? Ou será que não? Então, pessoal, em termos de qualidade gráfica, eu acredito que a melhor forma de descrever o que eu tô vendo aqui no ao vivo é o seguinte. Basicamente, eu diria que a qualidade gráfica é muito semelhante a você estar assistindo um vídeo Full HD no YouTube ou vendo uma live na internet em Full HD. Basicamente, é assim que eu descreveria a qualidade que eu estou vendo, como se fosse um vídeo no YouTube em Full HD. Em alguns momentos, talvez por conta da oscilação da internet, até parece ser um pouco abaixo de Full HD. Então, essa eu acho que é a forma mais exata que eu consigo descrever da sensação visual que eu tenho aqui vendo no ao vivo, que é como se fosse um vídeo no YouTube em Full HD. Então tem muita diferença se comparado a um PlayStation 5, Xbox Series X ou até mesmo Series S, acredito. Sim, pessoal, tem bastante diferença se você for um usuário muito detalhista, tá? Dá pra ver facilmente que um console físico teria aqui uma imagem muito mais definida, mas não significa que seja ruim, tá, pessoal? Bem pelo contrário, eu acho que é muito interessante, se você estava pensando em comprar o Xbox ou um console, testar esse aplicativo, seja aqui na televisão, ou seja no seu celular ou em um notebook, porque de fato a experiência visual, apesar de ficar obviamente abaixo de um PlayStation 5 ou de um Xbox Series X ou S, eu acho que pelo preço, né, da assinatura, eu acho que pode acabar compensando bastante para várias pessoas. Então, em relação à qualidade gráfica, é basicamente isso que eu tenho a dizer por enquanto e obviamente a gente espera aí que com o passar dos tempos eles consigam melhorar ainda mais a qualidade. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, a gente até pode, quem sabe aí, comparar os gráficos daqui diretamente com o console físico, colocar ali lado a lado para mostrar para vocês na prática a diferença, porque eu sei que vendo agora dessa forma que a gente está mostrando para vocês, talvez não fique tão claro, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer vídeos mais detalhados em relação a isso. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar pausa aqui e vou sair desse jogo para mostrar para vocês como é que funciona. Vou clicar aqui em voltar, ele vai perguntar se eu quero sair do jogo. Daí ele pede aqui às vezes para fazer uma avaliação, vamos colocar qualquer coisa aqui, enviar, concluído.
E pronto, saí do jogo, agora eu já posso clicar em outro jogo. Vou fazer o seguinte agora, eu já vou colocar aqui no Halo Infinite, já vou cortar para dentro do jogo quando estiver carregado, daí eu começo a comentar agora um pouco do que eu tô achando do input lag aqui jogando no serviço aqui da Microsoft. Então pessoal, voltamos aqui, estamos no jogo Halo agora para falar um pouco sobre o input lag, mas antes eu só queria avisar, eu sei que vocês não viram, mas nesse jogo aqui, por exemplo, já demorou um pouco mais para carregar se comparado ao Forza, tá? Eu diria que demorou umas 4 ou 5 vezes mais tempo para carregar esse jogo em relação ao primeiro jogo que a gente testou. Então, só para mostrar para vocês como de fato existe uma variação dependendo do jogo aqui que a gente escolhe. Mas vamos lá falar agora sobre o input lag. Devo confessar que em relação ao input lag eu fiquei bem surpreso, tá pessoal? Eu estava esperando uma coisa bem pior até, levando em consideração que a gente está jogando aqui via internet. Eu sei que pelo YouTube pode não ficar tão claro esse tipo de coisa, então eu vou contar aqui até 1, 2, 3, vou clicar, daí o personagem ali vai atirar. Então vamos ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então pessoal, em relação ao input lag, para mim tá muito bom, inclusive levando em consideração que é um serviço de streaming. Eu arrisco dizer, inclusive, que talvez a maioria das pessoas vão jogar isso aqui e nem vão sentir a questão do input lag, talvez só jogadores mais exigentes. Só para servir de comparação aqui no canal, a gente já trouxe vários vídeos de projetores, testando projetores com jogos de videogame, e vários dos projetores que a gente testou têm um input lag pior do que jogando aqui, sabe? Então só mais para servir como referência realmente. Eu acredito que o input lag só deva ser um problema para jogos multiplayer e para pessoas extremamente exigentes. Para a maioria das pessoas, eu acredito que o input lag aqui já está bem aceitável. Então, em relação ao input lag, foi algo que eu gostei bastante. Vale a pena também mencionar o seguinte, pessoal. Aqui jogando com o controle do PlayStation 5, os recursos como gatilho adaptativo ou então como recurso aqui de vibração, eles não funcionam, tá? Pelo menos aqui não estão funcionando. Não sei se tem alguma forma de mexer nas configurações para ativar esse tipo de coisa. Eu procurei e eu não achei. E obviamente que os gatilhos adaptativos aqui do controle da Sony, eu meio que sabia que não ia funcionar. Eu acho que era meio óbvio isso, porque aqui é um serviço da Microsoft, até seria meio estranho se funcionasse tudo certinho, bonitinho. De qualquer forma, pelo menos a vibração do controle eu achei que poderia de alguma forma funcionar, mas pelo menos nos jogos que eu testei não funcionou. Eu acredito que se eu estivesse usando um controle oficial da Microsoft, um controle de Xbox, provavelmente esse tipo de recurso iria funcionar. Inclusive, se alguém aí tiver mais experiência com isso, já utilizar o aplicativo aqui do Xbox e já tiver usado um controle de Xbox, confirma aqui pra gente no campo de comentários se utilizando um controle de Xbox os recursos como vibração, por exemplo, funcionam ou não funcionam. Como a gente não tem um controle de Xbox, infelizmente a gente não consegue testar. Eu imagino, né, que deva funcionar. E eu acho que essa é uma informação relevante, porque talvez muitas pessoas comecem a assinar aqui o serviço e comprem um controle, e se o controle da Sony não tem recurso como vibração e o controle da Microsoft tenha, eu acho que vale mais a pena comprar o controle do Xbox, por exemplo. Então acho que essa é uma informação relevante. Então se alguém aí já for assinante e utilizar o controle do Xbox ou algum outro controle, coloca aqui embaixo no campo de comentários. Tenho certeza que outros usuários e a gente também agradeceria bastante por essas informações extra em relação a isso. Agora eu vou trocar de jogo aqui novamente e no próximo jogo, daí eu comento agora sobre a taxa de quadros por segundo, se está rodando a 60, 30 quadros por segundo, sobre a questão da fluidez da imagem e também comenta aqui um pouco sobre a questão da internet. Então, pessoal, voltamos agora que a gente está no jogo Battlefield 5. Vamos comentar agora sobre a taxa de quadros por segundo. Eu já testei aqui jogos que rodam a 30 e a 60 quadros por segundo e posso confirmar para vocês que de fato tem diferença, tá? De fato, aqui o aplicativo consegue entregar para gente jogos rodando a 60 quadros por segundo com uma imagem ali bem fluida. Entretanto, devo dizer para vocês que durante aqui a minha experiência, às vezes jogando alguns jogos, em alguns momentos, dá para sentir que a imagem dá assim alguns pequenos engasgos, como se fosse a taxa de quadros por segundo caindo, mas na realidade é mais provável que seja uma questão de oscilação da internet. Acho que vale a pena mencionar que a nossa internet aqui é uma internet de 1000 mega. Entretanto, na televisão a gente fez o teste, tá chegando mais ou menos ali de 200 a 300 mega, tá? E existem outros equipamentos aqui ligados, então de certa forma isso também acaba influenciando, mas chegando aqui 200 a 300 mega, de vez em quando eu ainda sinto alguns pequenos engasgos por conta de oscilação na internet.
Acho que vale a pena mencionar que quando eu percebi que em alguns jogos estava tendo essa oscilação que fazia com que a imagem ali tivesse alguns engasgos, por curiosidade eu também testei no notebook que a gente tem aqui, testei aqui inclusive aqui no lado da televisão, e no notebook geralmente às vezes pegava até o dobro de internet se comparado à televisão, né? E lembrando, os dois produtos, a televisão e o notebook, na mesma sala, um no lado do outro, no notebook às vezes chegava a pegar o dobro, até mais que o dobro de Wi-Fi, e lembrando que a gente está usando aqui o Wi-Fi de 5 GHz, que é o mais recomendado. Então, em relação a isso, eu fiquei meio chateado, não com o aplicativo e sim com a televisão, sendo que às vezes pegava menos que o dobro se comparado ao notebook. E de fato, jogando no notebook em relação a essa questão de fluidez da imagem, desses pequenos engasgos que eu sentia às vezes, no notebook funcionava de uma forma extremamente mais fluida. Então, a minha experiência em relação a essas pequenas oscilações, engasgos na imagem, eu tive um desempenho melhor com o notebook. Outra coisa que vale a pena mencionar, a gente também testou com cabo de internet conectado diretamente aqui atrás, só que infelizmente quando a gente conecta via cabo, a internet vai no máximo ali a 90 e poucos mega, ou seja, conectando pelo cabo, infelizmente a televisão não consegue passar de velocidades superiores a 100 mega, o que também é um ponto meio negativo na minha opinião. Entretanto, vale a pena também ressaltar aqui que esse é um ponto negativo do mercado de televisões em geral. A grande maioria das televisões, inclusive top de linha de outras marcas, tem essa mania chata do meu ponto de vista de colocar um cabo de internet ali, um conector de internet ali, que só aceita 100 no máximo, na verdade é menos, 90 e pouco. Então também tem essa questão, e quando eu testei com cabo eu até achei melhor pelo Wi-Fi, tá? Pelo menos me deu aqui uma imagem mais fluida, então também é outra coisa para levar em consideração. Pesquisando no site da Microsoft, eles recomendam lá que de forma geral, que o ideal é que a sua internet seja de pelo menos 20 MB para funcionar ali de forma aceitável ou de boa forma, digamos assim. E também vale a pena mencionar que a depender da sua internet, obviamente que isso pode fazer com que a qualidade da imagem e da fluidez varie, então também essa é uma outra coisa que vocês têm que levar em consideração. E aproveitando que eu coloquei em outro jogo de tiro, acho que esse também pode ser interessante para vocês verem um pouco a questão do input lag. Eu estou colocando aqui pro lado, vamos dar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, de fato, o input lag para mim foi a maior surpresa positiva, eu diria, inclusive, porque está respondendo a gente super bem, levando em consideração que a gente está utilizando aqui um serviço via streaming. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer aqui o encerramento, dando o meu resumo final sobre o que eu achei até o momento, sobre se vale ou não vale a pena que está assinando, mas eu vou fazer isso enquanto eu mostro a lista de jogos para vocês. Vamos aqui avaliar de novo, só para passar por isso aqui rapidamente. Vamos avançar, enviar, concluído. Ok, já estamos aqui novamente. E também vale a pena mencionar que foi lançado ontem esse aplicativo aqui nas televisões da Samsung, então a gente espera que no futuro, com novas atualizações, fique cada vez ainda melhor. Mas vamos aqui colocar a lista de jogos, ó, ver todos. Daí eu faço um resumo final sobre o que eu estou achando aqui do aplicativo. Ok, então vamos lá. Eu vou descendo aqui devagarzinho, daí eu já vou comentando. Então vamos lá. Em relação ao aplicativo de forma geral, falando sobre os gráficos, se você é uma pessoa que está acostumada a jogar já no computador com uma boa resolução, ou se você já joga, por exemplo, no PlayStation 5 ou no Xbox, ali no console físico, quando você começar a jogar aqui, é provável sim que você sinta um impacto na qualidade visual, porque sim, tem uma diferença que para um usuário mais atento é considerável. Eu pessoalmente tenho um PlayStation 5 lá em casa e de fato, testando aqui, dá até vontade de assinar e testar lá em casa também. Talvez eu até utilizasse, mas eu não tenho certeza até que ponto eu iria utilizar, sabe? Porque eu sou um usuário bem exigente em relação a esse tipo de coisa, qualidade de imagem. Então provavelmente se eu ficasse alternando lá em casa entre um PlayStation 5 e um Xbox, um PlayStation 5 e o aplicativo aqui do Xbox, talvez isso causasse algum impacto em mim, sabe? Já que eu sou mais exigente. De qualquer forma,
Se você já tem um PlayStation 5, acho que vale a pena assinar. Se você for um novo usuário, tu deve provavelmente aproveitar a promoção de R$5. Acho que vale a pena. Se você é um usuário ali que não tem um videogame porque não quer comprar ou não tem condição, enfim, acho que vale ainda mais a pena. Com certeza, se eu não tivesse um console em casa, se eu não tivesse um computador bom, com certeza eu iria assinar, tá? Porque apesar da qualidade de imagem sim ficar abaixo comparado a um console físico, ainda assim é uma qualidade completamente aceitável e jogável, sabe? Então sim, eu acho que vale bastante a pena que vocês testem para chegar nas próprias conclusões de vocês. Então tá aqui, esses são os jogos. Então sobre a qualidade da imagem seria basicamente isso. A questão do input lag me surpreendeu positivamente. E de forma geral, então, seria isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida, qualquer questão, qualquer coisa que a gente não falou nesse vídeo, coloca aqui embaixo no campo de comentários que a gente pode estar fazendo mais testes com outras televisões. E mais uma vez, se vocês tiverem mais experiência aqui com esse aplicativo, já utilizarem há mais tempo numa televisão ou num celular, compartilhe a experiência de vocês aqui embaixo para ver se é a mesma experiência que a gente está tendo aqui com a televisão. Comenta o que você acha do input lag, sobre a questão da fluidez, comente o que você acha dos gráficos jogando no celular ou no notebook ou no computador, para ver se a experiência de vocês batem com o que eu estou sentindo aqui. E mais uma vez lembrando, se vocês estiverem testando aí com um controle de Xbox de fato, comenta aqui embaixo se os recursos de vibração, por exemplo, funcionem no controle de Xbox. Acho que é uma informação relevante, porque se só funcionar esse tipo de coisa nos controles de Xbox, eu acho que sim, vale mais a pena, por exemplo, comprar um controle de Xbox para estar jogando aqui. E vamos esperar, né, senhora Samsung, que vocês lancem esse aplicativo nas TVs dos anos anteriores, e vamos esperar também que a Microsoft lance o aplicativo em outras televisões também. E lembrando, pessoal, o apoio de vocês é extremamente importante para estar apoiando esse vídeo. Essa televisão a gente comprou com o dinheiro do canal justamente para trazer esses vídeos para vocês, como por exemplo esse que a gente acabou de trazer. Então o apoio de vocês é extremamente importante. E não esqueçam, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente a gente coloca lá promoções muito boas de vários produtos, especialmente de televisão. Então com certeza, se vocês entrarem lá, vai aparecer uma oferta bem interessante que vocês podem estar aproveitando, e é de graça para entrar. E se vocês são novos no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo também, vê se vocês estão inscritos no canal. Se não tiverem, se inscrevam aí para não estarem perdendo os próximos vídeos. Então, de forma geral, é isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!